Presente em nossos corações essa noite. A gente vai falar de cura, um assunto que está bem em voga, né? E a gente trouxe uma cura radical ou total ainda, não é qualquer cura. E isso não é uma coisa nova, é uma coisa já que vem lá de trás. E se a gente for revirar as gavetas dos centros espíritas antigos aí, a gente vai encontrar atas que nos trazem muita coisa bacana. E essa palestra é baseada em cima de uma ata dessa casa, do Grupo Espírita Dom Feliciano, lá de Porto Alegre, 1901. É o mesmo centro ali, só que em 1921 ele mudou de nome para a Sociedade Nazarena Ângelo Feliciano. Então veja que interessante, uma ata que tinha, a sociedade pregava que para a cura radical não são necessários remédios, mas a renovação moral. Conhecer de perto Jesus, o uso da bioenergia ou o método que usou Jesus e a possibilidade de cura dos sofredores desencarnados. Então isso lá em 1901, essas atas do trabalho de 1901 a 1905. Eles falavam isso. Imaginem, início do século, o Espiritismo já não era bem visto. E as pessoas ainda falavam que não era para usar remédio. Então, imagine o tamanho da perseguição que eles sofreram lá naquela época, que as pessoas não entenderam a mensagem. Vejam que, vamos lembrar também que em 1901, o tipo de remédio que a gente tinha era aquilo ali, ó, né? Umas garrafadas que chamavam, né? Então não serviam praticamente para nada. Era uma erva e tal, abrandava a dor, mas curar, dificilmente. Né? Então, eles tinham essa opinião, e se a gente for rebuscar as gavetas aí dos centros espíritas, a gente vai ver coisas parecidas. Né? E a gente vai entender como que a gente entende hoje essa cura. Né? Será que a gente usa o remédio? Será que não usa? Se a gente abole, não é que não vamos gastar mais não sei se aqui tem N100, para agora tem uma N100 em cada esquina. Né? Não vamos gastar mais. Não é bem assim. Vamos pensar um pouquinho. Então, para a gente entender de cura, a gente tem que entender de saúde, né? Então, o que significa a cura radical? Saúde é a ausência de doença, de qualquer espécie. Isso a gente está claro para a gente, né? Física, emocional e espiritual. A gente já começa a entrar no nosso foco aqui. Porque o que a gente vê aí fora é que os médicos querem tratar a doença. Tratou a doença, o doente fica de lado. O foco hoje em dia da medicina, ela está na doença e não no doente. E aí que a gente começa a ter uma visão diferente. A gente começa a olhar que o espiritismo ele tem que focar mais na pessoa. Ele foca mais a pessoa. Então focando mais o doente. A cura total radical também é a ausência de doença física, emocional e espiritual. Então daí sim, a pessoa está totalmente plena. Nós não estamos assim ainda, infelizmente. Estamos num mundo de provas e expiações. Então dificilmente nós vamos estar equilibrados ao ponto de estar totalmente curado. Senão a gente não estava aqui. A gente está aqui para se curar, para filtrar esse corpo, para filtrar todos esses erros que a gente já teve de outras encarnações e que a gente traz como que estampado na nossa bagagem. Então, como obter essa cura total? Como começar esse trabalho? Tratando a causa da doença e não seus efeitos. Então, daí que a gente divide na visão com a medicina atual. Não toda, é claro que a gente tem médicos que já focam essa parte mais em cima do doente, tentando saber a história da pessoa. Mas no SUS não consegue, que às vezes você não dá nem bom dia para o médico, né? Já sai com bezetacil. Eu até brinquei, no domingo eu apliquei essa palestra lá em Paranaguá. No feriadão aí, eu fui dar uma de jardineiro, e como um cara muito habilidoso, eu peguei o facão e fiz assim, eu estou com 4 pontos aqui na perna. Então, uma pessoa muito esperta, né? E a gente vê que o tratamento, daí já me deram, você chega lá, a pessoa, não, vamos fazer, limpa, ponteia, pronto, não pergunta quem você é, acho que nem sabe meu nome. E daí fala assim, não, e agora toma bezetacil e vai tomar uma antitetânica. Isso não toma na rede particular, toma na rede pública. Daí começa o negócio.
Aí você vai na rede pública, daí eu nem te olham, né? Aí olham o carimbinho do hospital particular, não, aqui não atende particular, daí você leva uma lição de moral que você tem plano de saúde, né, que não atende bem também. Daí quando vem um e olha, não, mas é antitetânica, né, só toma na rede pública. Daí que vão dar. Então a gente percebe isso, né, que na realidade é como é que é, somente se livrar das pessoas, né? E não tratar, não escutar as pessoas. Isso em toda parte. Não é só na medicina, né? No tratamento, serviço público, tudo. A gente que trabalha com serviço público, a gente vê que as pessoas às vezes se espantam quando a gente conversa com elas. Elas não estão acostumadas a isso. Elas vêm, reclamam e querem uma solução ou querem uma enganação para ir embora. E a gente faz isso na nossa vida. E quando a gente vê, está fazendo isso em casa também. Com as crianças, elas vêm, perguntam uma coisa que a gente nem escuta o que é e fala, assiste a novela, liga a televisão, deixa eu fazer isso aqui. E as crianças são importantes também. A gente não escuta as pessoas mais. Então temos que começar a escutar. Não sei porque ele está tremendo aí, mas está. Está com Parkinson do computador. Onde estão as causas de doenças, então? Vamos buscar essas causas. As causas podem ser várias, sempre relacionadas ao ser individual. Está sempre relacionado a nós. Sua personalidade, seu inconsciente ou subconsciente. Então a gente traz essas doenças também no subconsciente. É claro, a gente está resgatando. Essa é a nossa função aqui, resgatar. Se a gente não veio em missão, eu tenho consciência que não vim, de repente alguém veio. Em missão, que veio aquela pessoa que já galgou tudo isso e veio para ajudar os outros. Mas a maioria de nós tem nossos defeitos. E a gente tem consciência disso. É que a gente acostumou a abafar essa consciência. E é aí que a gente tem que começar a trabalhar. Entender, começar a se olhar. Viagem interior, né? E essas causas podem ser encontradas impressas no perispírito. Esse nosso corpo, semimaterial, que é a ligação do espírito com o corpo. Então esse perispírito traz como que estampado realmente. Traz um carimbinho lá. Esse maltratou o fígado, maltratou o pulmão. E daí a gente vem com asma. Daí tem crianças hoje tendo cirrose. Cirrose é uma doença do álcool. E daí? Como que ocorre isso? Se a gente não acreditar em reencarnação, fica difícil. Quem que bebeu? O pai bebeu e a criança ficou com cirrose? Não tem lógica. Então, é claro que a gente traz isso impresso no nosso perispírito. E os efeitos, quais são? Onde que eles estão? Os efeitos das doenças manifestam-se no corpo físico, afetando o estado emocional e psicológico. Num nível mais profundo, no corpo espiritual ou perispírito. Então veja, eles se manifestam no nosso corpo físico. E mais profundamente eles estão lá no perispírito. Vem com a gente isso. A gente já traz isso. Por isso que algumas pessoas às vezes têm a mesma doença e umas têm uma recuperação rápida, aceitam o remédio dá certinho e tudo. E tem umas que tomam tudo quando é remédio para aquela doença e para ela não dá certo. Não é? Então o que é isso? É uma prova que a gente tem que passar. A pessoa tem que aprender a conviver com essa doença. Muitas vezes para filtrar mesmo, para ter esse freio. Quem sabe sem a doença a pessoa teria uma outra atitude. E a nossa forma de atuação, qual seria? Como seria essa forma de atuação? Como atuar sobre a doença? A gente já sabe que nós aqui temos, por mais que a gente consiga com os remédios dar aquela acalmada, nós temos o corpo com sequelas. Na realidade o corpo só reflete o que o espírito traz, o que o perispírito tem estampado. Então a gente traz essas sequelas. E como a gente deve atuar sobre isso? Então focar no perispírito, ou mais profundamente no espírito ou ser espiritual. Então a gente deve focar, mas perceber, eu tenho isso, então da onde que veio? É como que um autodiálogo quase. Eu tenho que começar a me entender. Porque eu entendo muito bem o vizinho. Eu entendo aquele manual, nossa, eu sei a vida inteira do vizinho. Mas eu não me entendo. Então eu tenho que começar a me entender. Deixar o vizinho para lá. Vamos parar de olhar para o vizinho.
e olhar para nós, a gente está perdendo tempo. A gente veio aqui para se autodescobrimento, para melhorar. Cada um por si, todos juntos, mas cada um por si. Agora não adianta ficar tendo inveja do vizinho. Não é? Então os remédios atuam sobre o corpo físico ou encarnado. São paliativos. Curam os efeitos, mas não as causas das doenças. Então, é um paliativo realmente. Ele vem para nos auxiliar, para nos dar força para enfrentar a doença. Mas não é a cura. Tanto que se a gente for olhar, tem relatos, né, de Chico, que o Dr. Fritz, né, falou que podia curar o Chico. Imagina, se não me engano. E o Chico conscientemente falou, não, essa doença eu já conheço, deixa eu ficar com ela. De repente você tira, vai aparecer em outro lugar. Né? Essa eu já estou acostumado com ela. Então veja uma consciência, né, desse espírito, esse sim missionário, né, que veio aqui com a gente. E olha só, e ele tinha a resgatar, tanto que ele vinha com a doença. Né? Quando perguntaram qual o nível que ele estava, ele falou que era a pulga do cachorro do bandido. Né? Então vejam só, né? Que humildade. Então, e a gente quando pergunta o que a gente é, né, a gente corre na cartomante ali para ela dizer que a gente é príncipe, né, foi rei. Né? Só foi, todo mundo foi rei, né? Você tem uma cartomante da cidade aqui, todo mundo foi rei. Ninguém foi escravo. É ou não é? É ou não é? A gente tem isso mesmo. A gente vai em busca disso e a gente escuta o que quer. Eu vou lá perguntar, o que eu fui na outra vida? Ela vai falar que eu fui escravo, apanhou muito, teve no calabouço? Não, foi rei. Aí eu saio do nariz empinado falando que eu fui rei. E daí a gente encontra vários reis. Quantos reinos nós temos por aí? Muita gente foi escravo, tá? Mas ela não vai falar nunca para a gente isso. Então a gente tem essa ajuda espiritual também, necessária para o espírito regenerar-se ou curar-se. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Temos nosso anjo protetor, que sabe aquilo que a gente vem passar aqui, está nos delineando. O que acontece é que muitas vezes a gente deixa ele lá no cantinho, não escuta. Ele não se afasta da gente, nós afastamos ele de nós. É diferente. Porque a gente, com o nosso livre-arbítrio, quando está tudo bem, eu não preciso de nada. A casa espírita, ela ficaria vazia se todo mundo estivesse bem. Porque a gente não lembra de Deus. Está tudo bem, não lembra. Para que eu vou lá? Está passando, como é? Novela das empreguetes, mas não sei qual outra que passa aí. E a gente não pode perder. E daí a gente não vem atrás. Agora, se está doendo alguma coisa, vamos lá no centro tomar um passe. Tem o Hélio que fala lá por 45 minutos, mas a gente deixa para lá e vamos tomar o passe. E é por aí. Então, obtida ajuda espiritual, como é que ela é obtida? Através da prece, dos passes, do estudo, da doutrinação dos desencarnados, que ora se ligam ou são atraídos pelo indivíduo. Então, é o trabalho que a gente faz aqui, não é? A gente fez a prece, praticamente uma palestra ali descreveu, só não tem o trabalho mediúnico. Mas a prece foi feita, o telefone tocou, mas teve prece. E o estudo, está fazendo aqui através da palestra. E essa doutrinação dos desencarnados a gente pode falar que a gente está fazendo também. Porque essa casa tem muito mais gente do que a gente está vendo. A gente inclusive tem uma palestra que Divaldo foi fazer, numa inauguração de uma casa que caiu um temporal também no mundo. E daí estava só o presidente, a diretoria e tal, e ele fazendo a palestra. E tiraram uma foto. O salão cheio apareceu na foto. Então, vejam só, aqui nós temos a espiritualidade dessa cotovelando aqui. Porque nós estamos vendo novela em casa, então eles vêm aqui. Essa é a novela que eles querem ver. Então, por isso da necessidade do estudo. É claro que esse estudo que a gente está fazendo aqui é um estudo que a gente pode dizer pela metade, porque eu não tenho como abrir a palavra para vocês, que senão a gente vai ficar aqui 3 dias conversando. Então daí é um monólogo, eu falo e vocês escutam. Agora, num grupo de estudo, isso é possível. E daí que a gente vai crescer. Então, a casa tem um estudo, vamos vir estudar. Por que a gente tem que ver novela todo dia? Não vai estudar todo dia, não é segunda a sexta, não vai ganhar diploma, não vai ter chamada. Mas a gente pode
deixar aquela 1 hora e meia para vir aqui ao centro, estudar um pouquinho, fortalecer, para que a gente tenha essa ajuda espiritual. Eu tenho que criar, um mecanismo para que eu tenha ajuda, senão a ajuda não vai chegar. Não adianta ficar vendo novela, não vai chegar ajuda. Nós temos que fazer por merecer essa ajuda. E o estudo está aí, as casas espíritas oferecem isso. A gente tem, mas só que as pessoas vêm mais pelo passe. E daí não vem para o estudo. A gente vê isso porque, eu não sei se aqui é diferente, né, mas lá em Paranaguá a gente vê, né? Domingo, 90 a 100 pessoas dentro de um salão se acotovelando. A gente tem estudo, aí é 5, 6, 7 no estudo. Então daí fica difícil. Porque a palestra não vai levar a essa base que a gente precisa para entender um pouquinho mais. E para ter essa ajuda espiritual. A gente tem que se doutrinar em cima disso tudo. Por isso que é uma fé raciocinada, né? Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês. Isso que eu estou falando é o que eu entendo. Agora vocês têm que ter o entendimento de vocês. Para que o nosso entendimento feche. Não adianta de nada. Vocês estão entendendo a minha ideia aqui. Eu estou tentando passar o que a doutrina nos passa. Mas é claro que já deturpa. O que eu estudei, eu estou passando para vocês como eu entendi. Existe aí um desnível, né? Vamos dizer assim. Entre o que, de repente, a doutrina nos passa e o que eu estou passando para vocês. E tem mais um desnível. O que vocês estão entendendo? Então a gente precisa, se eu vier para o estudo, é diferente. E daí eu estou estudando, eu estou conversando, eu estou dialogando, trocando ideia. Mas eu não entendo assim, Wellington. Como é que você entende? E a gente vai fechar o assunto. Vai fortalecer o assunto. Isso vamos estudar. Então todos esses fatores atuam sobre o perispírito e auxiliam o ser espiritual. Inclusive o passe é diretamente no perispírito. Tem esse nosso seminário lá na sábado, 15 horas, lá em Paranaguá, com o Dr. Francisco. Inclusive só o Dr. Francisco já compensa a ida de vocês até Paranaguá. O ex-presidente da federação e atual vice-presidente da Federação Paranaense. E uma pessoa que tem todo um cabedal para falar sobre o passe. E a gente entender o que é o passe. Porque não adianta de nada a gente chegar ali e a gente ver as pessoas somente espalmando suas mãozinhas e parecendo que vão receber o passe na conchinha aqui da mão, né? E a gente tem que entender que o passe está entrando no perispírito ou perispírito. Não tem nada a ver com a mão. Se a gente se sente bem, não tem problema. Mas não é pela palma da mão que está entrando nada aqui, não. Está entrando pelos chakras. Essa energia está vindo do perispírito para perispírito. Mas isso a gente vai saber a fundo lá em Paranaguá, com todos os convidados. Mudança necessária. É claro, se eu quero uma cura, se eu quero que essa cura seja radical, que seja total, será que ela vem de graça? Eu permaneço como eu estou e essa cura vai chegar até mim? De forma alguma. Eu tenho que mudar também. É uma mudança necessária. A cura do ser espiritual a um nível mais profundo requer um pouco mais. Tirar esse pontinho ali. Então, requer um pouco mais além do que eu já tenho, porque não adianta de nada. Se eu não me predispuser a mudar, eu não vou conseguir. Então, existe a nossa mudança de atitude, de personalidade do consciente e do subconsciente. Por isso a necessidade de eu me conhecer. Porque daí eu me conheço de uma forma clara. Não é igual eu faço até hoje, ou até agora eu fazia, olhando para mim e falando, não, como eu sou bom, tapando minhas coisas ruins e enaltecendo o que eu tenho de bom. Não é por aí. É uma análise sincera. Entender o que eu sou. Minha consciência me diz onde eu erro. Eu sei quando eu erro. Ela dói. Só que eu acostumei a abafar. Então eu tenho que parar de abafar minha consciência e entender, não, eu estou errando aqui nesse ponto. E aqui eu tenho que começar a melhorar. Veja a mudança de atitude. E eu preciso começar a fazer. Ninguém aqui está falando para que a gente se sinta mal por ter errado. Porque é normal no estágio que a gente está. O que eu não posso é sair errando o tempo todo e falar, não, eu sou assim mesmo. Eu erro mesmo. E daí eu me aceito daquela forma. Daí eu não estou evoluindo. Eu posso sim, eu posso e devo começar a me olhar e falar, eu estou errando aqui. E começar a acertar. Começar a deixar de errar. Mas eu erro de novo naquele ponto. Me perdoar e tentar de novo. Não adianta de nada eu
daí ficar me martirizando, porque senão daí eu arranjo outra coisa, né? Agora o Elton veio e falou, olhe para você mesmo, você erra. Daí eu começo a me martirizar porque eu erro sempre. Não é por aí. É pegar esse erro e transformar numa virtude. A gente precisa, né? Acho que eu já vim aqui e já falei isso, que a gente vem já com uma bagagem. A gente está cheio de vício, está com a mochila cheia de vício. E eu quero algumas virtudes. Então, para que eu tenha virtudes na minha mochila, eu tenho que me livrar dos vícios. Eu tenho que transformar. É necessário. Eu não vou conseguir encher de virtude com um monte de vício que eu tenho. Eu tenho que abrir espaço. Feng Shui na mochila. Então, essa mudança tem que ser profunda e definitiva. Radical também, igual a cura que a gente está buscando. Veja, a gente está buscando o benefício de uma cura que seja total, mas a gente não está predisposto a essa mudança total. Daí fica difícil. Não vamos conseguir. A gente pode até tentar, mas não vai conseguir. Ela tem que ser uma mudança definitiva. Então a cura espiritual segue-se a cura do corpo, já que o corpo reflete o espírito. Então vejam só, aí eu vou atingir aquela cura que eu quero. Então eu estou fazendo o tratamento de fora para dentro quando eu devo fazer de dentro para fora. Não é? Vejam, não estou falando para a gente não fazer de fora para dentro. É um reforço. Mas a mudança tem que haver. Eu tenho que mudar para que eu pare de ficar doente. Eu tenho que fazer esse exercício. Assim, a cura radical ou total é a cura da causa da doença e dos seus efeitos, que somente é obtida com a mudança radical, ou seja, com a nossa renovação moral. Certo? Agora a gente tem essa dualidade, né, de instinto e moral. E a gente tem que começar a domar esses instintos e tentar começar a acertar. É necessário, a gente já passou do tempo, já estamos atrasados. Temos que começar a ver, não, na moral, o que eu devo fazer? Eu tenho que elevar a minha moral. Eu tenho que fazer o certo. Ah, mas todo mundo está fazendo errado. A minha consciência está dizendo que isso é errado. Por que eu estou fazendo? Ah, porque todo mundo faz. Que não muda nada. Se a minha consciência já está me dando toque, né? Me cutucando, falando para mudar, que isso está errado, por que eu estou fazendo? Então vamos se questionar mesmo, raciocinar. O Espiritismo é fé raciocinada para a gente trazer para a nossa vida, para tudo a gente raciocinar. Deixar de aceitar essa vida de gado, né? Todo mundo faz, eu faço também. Por que eu faço? De repente está certo, eu vou continuar fazendo, mas daí eu estou fazendo conscientemente, de forma raciocinada. Agora, vida de gado, chega. A gente já está tentando abafar esse instinto há algum tempo, só que está aceitando ele ainda. Então precisamos começar a mudar. Renovação moral é necessária para essa mudança radical. Então significa mudar-se, não voltar ao estado inicial. Eu não volto. Se eu resolvo mudar e não volto para aquilo que eu era e que eu não gosto. Isso será que é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil eu não tinha vindo aqui falar para vocês, todo mundo já sabia. É um negócio que a gente precisa começar a fazer. E não é um negócio que a gente vai fazer da noite para o dia, não. Já vou falar para vocês aqui. O problema é que nem todos estamos preparados para essa mudança radical em pouco tempo. Nem todos nós estamos preparados para isso. Eu até poderia dizer que a maioria de nós não está preparado para mudar da água para o vinho. Mudanças de comportamento são lentas e custosas. Então, é necessário, a gente já vem errando há muito tempo. Eu estou reforçando esse instinto. Quando ele aparece, eu reforço. Reforço de uma maneira errada. Então eu quero parar com isso. Será que eu vou conseguir de uma maneira assim, automática? Dificilmente. Vamos usar o exemplo do fumante. Todo mundo conhece o fumante, né? E conhece alguém que deixou de fumar. Quantas pessoas vocês conhecem que conseguiram falar assim, eu não fumo mais? E parou de vez? Olha, uma? Duas? Parou também? Olha, que beleza, 3. Então, se a gente conseguiu fazer isso com vício aqui, por que a gente não consegue fazer com os outros? Não é? Por que
com os outros eu posso olhar para o vizinho e falar, não, o vizinho ainda faz isso. Né? Ah, não, o lixeiro eu passo às 6, mas o vizinho joga às 6 da manhã o lixo, passa às 6 da tarde. Né? Ah, o vizinho joga às 6 da tarde, eu vou jogar também. E daí está aquela montoeira de mosca, eu não sei porque tem dengue na minha casa. Veja, consciência. Ah, eu não posso ficar com o saco de lixo lá em casa fechadinho. Não posso por quê? Está fechado. Agora se eu boto na rua, o cachorro vai, abre. Vira aquela folia toda. Não é? Então é consciência. E a gente não faz. Né? Que bom que a gente já consegue, né? Aqui tem bastante exemplos, né? de fumante. Mas a maioria das pessoas não conseguem parar de fumar da noite para o dia. A maioria das pessoas é uma briga para conseguir parar de fumar. Ela entende que não deve fumar, faz mal, mas aquilo parece que puxa. E daí a pessoa tem que ir ao médico, tem que usar, adesivinho de nicotina, balinha de nicotina, né? Para conseguir, depois de um tempo, parar de fumar. Então, como a gente está dando exemplo, imagine um egoísmo que a gente traz aí de umas 10, 20 encarnações. É fácil de tirar? Não é fácil. Então esse trabalho é lento. Não é um trabalho que a gente vai conseguir sair do centro agora, todo mundo mudado radicalmente. Não vamos conseguir. A gente vai começar a tentar. A gente deve começar a tentar. É um trabalho interior. Nosso. Eu não venho aqui para mudar vocês. Eu estou aqui para me mudar. Então a gente precisa, cada um fazer. É claro que eu influencio vocês com a minha mudança. Vocês também me influenciam com a mudança de vocês. Mas vocês não podem mudar por mim. E eu não posso mudar por vocês. Tá, né? Se pudesse, que bom, né? Que as mães mudariam para os filhos. Eu não é. Então, mudanças radicais são o resultado do conhecimento adquirido e da integração deste a personalidade ou ser espiritual. Então, olha de novo, o que está vendo aqui? O estudo. Conhecimento adquirido. Não só na vivência nosso dia a dia, mas o estudo. O estudo da doutrina, ela vai nos dar essa base. A gente não vai ser mais palanque no banhado, né? Palanque no mangue. Aqui para nós é no mangue. Né? Não vamos ser mais palanque no mangue. Se a gente tiver o estudo. E o estudo vai nos dar a base. Quando alguém falar, não, mas isso aí todo mundo faz. A gente vai ter o estudo. Por mais que a gente não precise nem falar para a pessoa que entende diferente. Né? Vai falar, mas eu não quero fazer. Se a pessoa perguntar, daí sim eu posso falar. Mas se a pessoa perguntar, não, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu não quero fazer isso. E daí eu me resolvo. E eu vou botar uma pulguinha atrás da orelha dessa pessoa. Porque ela veio, todo mundo faz isso, por que você não faz? Eu não quero. E as pessoas vão ficar pensativas. Então mudar-se é trabalhar interiormente. O que se quer modificar, né? É o autodescobrimento. A gente tem que começar a buscar isso. 909, né? 919 e 909 do Livro dos Espíritos. Que a gente tem que buscar esse autodescobrimento. Está lá no Templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. E a gente tem que se conhecer. Nós não conhecemos. Conhecemos o vizinho, conhecemos o cara na frente, conhecemos o horário que o vizinho joga o lixo. Mas a gente não sabe da gente. A gente fica se enganando. Então, a gente tem esses 3 atos aqui para a gente começar a fazer. Por quê? Porque nós agimos por impulso. Está automático. É instinto. E a gente tem que começar a fazer um exercício dessa forma aqui. A hora que a gente vier esse impulso, a gente parar. Identificar o que é isso. E pensar. A gente vai mudar muita coisa se a gente conseguir fazer isso. Primeiro, o indivíduo se autodescobre, torna-se consciente do que é e do que não é. Então, eu percebo, eu tenho muitos erros nesse ponto, já tenho alguns méritos em outro ponto. E eu começo a trabalhar isso. Fortalecer aqueles méritos que eu tenho e começar a mudar aquilo que eu não gosto em mim. Então, começo a me conhecer. Reconheço meus aspectos positivos e negativos. Aprende a identificar os seus atos, a necessidade de melhora. Então, identifica e pensa. Nós não fazemos isso. Nós falamos para nossos filhos assim, estão brigando lá, se engalfinhando no meio da sala, a gente fala assim, por isso parar, identificar e pensar.
e a gente tem que começar essa mudança. Tem que começar. Eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês, começar a mudança. Vamos começar agora. Né? Compreendemos que precisamos mudar, nos regenerar, da reação passamos para a ação. Então temos que começar essa coisa. O Espiritismo, trazendo o conhecimento do amor, da caridade, a doutrinação moral, ajuda a entender onde estão nossas falhas e como modificar esse nosso comportamento. Está aí o Espiritismo. 1857. Veja quanto tempo já passou. 155 anos, né? Fez agora. O Livro dos Espíritos. Em 1868, 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec lançou a Gênese, né? Mais um livro das obras, uma das obras básicas. Né? No discurso dele de lançamento da Gênese, ele comentou, né, que, como ele havia falado lá no lançamento do Livro dos Espíritos, que se em algum ponto o Espiritismo se afastasse da ciência e a ciência provasse que estava o Espiritismo errado, que o Espiritismo abandonasse aquele ponto e seguisse a ciência. Isso ele falou em 1868, 11 anos depois do lançamento da Gênese. Se ele tivesse vivo hoje, ele poderia falar a mesma coisa. A ciência não provou nada contra o Espiritismo, muito pelo contrário. A ciência está indo no mesmo ritmo. Está só provando o que o Espiritismo nos trouxe. Então vejam, a gente tem isso aí. Né? Eu falei para agora, são 5 livrinhos. A gente tem que começar a estudar. É isso que a gente veio fazer aqui. Se conhecer. E para esse autoconhecimento eu tenho que ter a base. Para não ser palanque no mangue. Né? Então, existe uma causa e um efeito. O processo de cura exige o esforço próprio. Eu tenho que me esforçar. Eu não posso curar vocês. Até existem as pessoas que curam por aí, né? Mas como disse o Chico, aparece em outro lugar. Se eu não mudar, aparece. Tem que haver um esforço próprio. Mudança radical que levará à cura radical, pois a cura espiritual refletirá no organismo. Vejam, reflete essa cura do encarnado, né? E levará à cura da doença corporal. Então a gente consegue fazer o caminho inverso. É que a gente não está acostumado com isso, mas a gente consegue fazer. Eliminando a causa, o efeito desaparece. Então a gente vê que muitas pessoas, muitas vezes vêm com aquela doença se arrastando, e daí resolve se dedicar a alguma causa humanitária. E a doença, como que por milagre, desaparece. E o que é isso? A pessoa mudou o foco, ela se autodescobriu, foi em busca de ajudar o próximo e teve essa ajuda, abriu essa ajuda espiritual para que chegasse até ela. Então vejam que, eliminando a causa, o efeito desaparece. Então é uma ação conjunta. Agora que a gente vai falar aqui, apesar de os nossos primórdios lá do Espiritismo, lá em 1901, lá, o Centro Espírita Salustiano falou que não precisava usar o remédio, né? Hoje em dia, 100 anos depois, nós temos uma medicina, uma farmacologia, né? Muito boa. Né? A nossa ciência nos deu remédios maravilhosos. Até pouco tempo atrás, aí, quem tinha HIV tinha que tomar um coquetel, né? Tomar um copo dele. Hoje em dia parece que 2, 3 comprimidos a pessoa tem uma vida normal. Então vejam como... Será que a gente vai abandonar isso? Não, isso é lá em 1901. Hoje não. É necessária uma ação conjunta. Para a cura total faz-se necessária uma ação conjunta sobre o corpo encarnado e o corpo espiritual. Então é necessário a minha mudança. E se os remédios estão aí, eles são bons remédios, por que eu não devo usar? Eu devo usar sim, para que me fortaleça. Mas só que não para somente acabar com a doença. Eu tenho que ter consciência, eu estou tendo uma ajuda, né? Uma força, para que eu me reerga e consiga me mudar. Consiga mudar moralmente. Então eu estou tendo esse alento. Porque senão não vai adiantar de nada, vai voltar. E a gente vê as pessoas muitas vezes, eu tive contato com algumas pessoas que elas sabem uma coisa e de repente tem outra. Sabem uma coisa, tem outra. Ela não muda. A gente até fala, né, essa aí parece que está procurando doença. E é isso mesmo. Na realidade não está procurando doença, a doença está nela, só que ela não muda. Ela trata com remédios, os remédios são bons, cura, aparece em outro lugar. Porque a pessoa não mudou. Então trata-se o corpo com os recursos necessários para amenizar a dor
que a gente tem aí, e os efeitos visíveis da doença. E o corpo espiritual, onde reside a verdadeira causa da doença. Então tem que haver uma ação conjunta para que a gente fique curado. Senão não vai adiantar. E para isso a gente tem que dar tempo ao tempo. E tem certas doenças que a gente tem que passar por elas. E a gente tem que ter consciência disso também. Tem certas doenças que a gente pode tomar o remédio que for. E não vai melhorar, porque eu tenho que passar por ela. Existem lesões no ser espiritual que, por serem mais profundas, não podem ser curadas no período relativamente pequeno de uma vida terrena. Então por isso que tem pessoas que passam, às vezes, por uma vida toda, né, com uma doença, e ela vai ser depurada depois. O processo pode iniciar-se no corpo encarnado, né, curando as camadas externas do perispírito, e terminar no mundo espiritual. Então vejam, é o início. Não adianta nada eu ficar reclamando também da doença. Se eu percebo que eu não tenho como, eu tenho que conviver com ela de uma maneira certa. Então, como na nossa medicina terrena, nisso a gente pode falar que é igualzinho, cada caso é um caso. Não dá para a gente ter uma receita de bolo para se curar. Cada caso é um caso. Existem exceções, quando por merecimento, vontade de renovação individual intensa, profunda e determinada, acompanhada por uma renovação moral cristã, em que a cura espiritual é obtida em uma encarnação. Vejam só, então não está tudo perdido, dá para fazer uma encarnação só. Só que vamos ver os dois exemplos que eu trouxe aqui para a gente ver. Conhecem esse aqui? Stephen Hawking, o maior cientista vivo da humanidade. Olhem só. Quando ele estava começando a sair da puberdade, foi detectada a doença. Ele já estudava física. Então ele estava no último período de física, acabando e começando um doutorado. E o médico, em 1970 isso, e o médico atendeu ele e falou que ele tinha 2 anos e meio de vida. Nós estamos em 2012, ele está vivo ainda. Então, veja como a medicina nossa erra. Ele não tem movimento nenhum. O movimento dele é quase nulo. A cabeça dele só fica presa porque tem esse negócio aqui. Nem o pescoço ele consegue manter. Isso que tem na frente dele aqui foi ele que criou. A cadeira foi ele que criou também. Então, isso aqui é um computador que só tem 500 palavras. Ele se comunica assim com a gente. 500 palavras. Então, veja, a voz dele é através do sintetizador porque ele teve problema de pneumonia. Então, nem falar, ele fala direito. E ele escreveu esse livro aqui, Uma Breve História de um Tempo, porque quando o médico falou que ele tinha 2 anos e meio de vida, ele falou assim, então dá para eu entender o universo, eu tenho que fazer isso rápido, de maneira simples. Então esse livro é um livro que qualquer um pega e entende os buracos negros. E foi a primeira vez que alguém falou sobre isso. Então vejam o tamanho da inteligência desse homem. E nós reclamamos que a gente veio andando para cá, né? E olha só como é que ele está. Não é? Agora vamos ver o que ele fala aqui. Ele dá palestras e tudo, né? E olha o que ele falou aqui. Por toda a minha vida eu tenho procurado entender o universo e achar respostas para essas perguntas. Eu tive muita sorte, de que a minha incapacitação não tem sido um obstáculo muito sério. O cara não tem movimento nenhum. Na verdade, talvez ela tenha me dado mais tempo que a maioria das pessoas para seguir em busca do conhecimento. Olha o foco. Olha a forma de visão da doença. Que diferença da gente, né? A gente tem uma unha encravada, sai berrando por aí. Então tá aí, esse é um exemplo. A gente tem um outro exemplo dentro da doutrina espírita, o gigante deitado, que é Jerônimo Mendonça. Ele teve em Paranaguá em 1990, um pouquinho antes de desencarnar. Jerônimo, ele também foi uma história meio parecida. Lá pelos 18 anos ele começou a sentir inchaço no joelho e nas pernas, e foi diagnosticado essa doença nele, e ele conseguiu ainda viver um tempo, andar um tempo, né? Só que daí ele gostava muito de cinema, tanto que o apelido dele era Tarzan. Ele tinha uma voz bem rouca, inclusive tem no meu blog uma palestra dele que ele deu em Maringá, é bem interessante. Ele viajou o Brasil todo dando palestra nessa cadeira. E ele, quando
estava com 18, 19 anos, ele foi assistir no cinema e o vento levou. Aqueles que foram da época lá sabem que o vento levou 4 horas e meia do filme. Não tinha lugar para sentar. Ele ficou de pé lá no fundo. Quando acabou a sessão, ele estava petrificado. Então ele teve que ser levado para o hospital. Ele ficou 3 meses sem mexer nenhum músculo. E a partir daí ele andou um pouquinho com muleta, mas depois teve que vir para essa cadeira que foi fabricada especialmente para ele. Alguns anos depois, quando a medicina evoluiu, falaram que se essa cadeira tivesse 5 graus para trás ou 5 graus para frente, ele teria morrido na primeira semana. Então olha a espiritualidade aí atuando, né? No grau certo, ele sempre estava nessa cadeira. Tá? Ele viajou o Brasil todo nessa cadeira. Aqui, 30 quilos de areia para dormir, das dores que ele tinha no peito. Então, vejam, ele era presbiteriano, né? Só que daí, quando a avó morreu, ele conheceu o espiritismo e se tornou espírita e passou a dar palestra por todo o Brasil. Ele tinha que dormir com isso, por causa das dores, né? E ele dava essas palestras nessa cadeira, né? Passeando pelo Brasil todo. 10 anos nessa cadeira, ele começou a ficar cego. Então ele viveu mais 20. Ele viveu 30 anos nessa cadeira. 20 anos cego. As pessoas liam para ele, né? Tem até uma história engraçada, que sempre as pessoas, daí os amigos espíritas, faziam revezamento, liam para ele, ele nunca dormia. Dificilmente ele dormia devido a essas dores no peito e tudo. E daí tinha uma irmã nova que foi ler o livro para ele, lá não conhecia muito e tal, quis fazer parte, e começou a ler, e ele dormiu de ressonar. E vieram os outros e tal, começaram a ler, nossa, Jerônimo dormiu, né? E essa que estava lendo, né, se sentiu ofendida, chacoalhou a cama e falou assim, Jerônimo perdeu a melhor parte do livro. Os outros ficaram loucos, né? Entendeu? E ele, na sua maior simplicidade, falou, desculpe, irmã, eu não devia ter feito isso, daria para ler de novo? Então vejam, que pessoa, né? Então tá lá, ele tem essas histórias bem interessantes, né? E tá lá tem lá no meu blog. Então tá aí ele, sempre dando risada. Se vocês tiverem curiosidade de ver, bota no Google lá, Jerônimo Mendonça, o Gicano Deitado, tem ele lá. Quando ele dá risada com a sobrancelha. Tá? Então, você tem uma ideia. Né? E olha o que ele falou. A felicidade para mim, deitado há tanto tempo, sem possibilidade de me mexer, seria poder virar de lado. E nós estamos procurando felicidade aí em outros cantos, né? Mas esse também procurou o Dr. Fritz. Esse ele quis ir lá no Dr. Fritz. Daí o Dr. Fritz atendeu ele depois de um tempo e disse que ele tinha a doença dos 3 Cs. Karma, karma e calma. Então, para ele não tinha jeito. Ele teve que vir para passar por isso. E passou muito bem. Então vamos parar de reclamar, né? Vamos bem dizer a doença que ela está aí para nos mostrar como evoluir. Saudável ou enfermo, nunca te esqueças de que és o que tens feito. Nós somos o que nós fazemos. Procurando recompor-te emocionalmente mediante o cultivo dos pensamentos edificantes, refugiando-te em leituras enobrecedoras e orando sempre. Já. Não é para ontem, é para já. Na realidade, esse já eu peguei uma palestra depois que eu estava vendo, porque não fui eu que escrevi isso. Quem escreveu foi Joana de Ângeles. Então, por isso o já ali, mas calhou bem, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção. Eu sou o que eu fiz. Parar de procurar cartomante. Eu tenho em mim o que eu fiz. Não fui rei. Eu fui alguma coisa bem pior. E eu preciso ter consciência disso. A doença nos convida a mudar, rever nossos passos, nossas escolhas, nossos valores. A doença está aí nos convidando a isso. Não é para a gente ficar reclamando com o vizinho. Não é para a gente fazer competição de desgraça quando o outro está doente. Eu falo, eu já tive, e muito pior que a tua. Não é para isso. É para a gente acordar. Bendita doença. A mensagem é essa que eu tinha para vocês. Espero que não saia ninguém doente. Mas que a gente saia em busca dessa cura, que tem que ser radical. Está aqui a nossa bibliografia, né? Quem tiver curiosidade, lá no meu site, lá no blog, lá tem a Jerônimo Mendonça lá, né? Mas tem no Google também, ok? Muito obrigado pela atenção.